Pronto, vamos começar então. Dr. Vítor Ramalho, muito boa tarde e obrigado por aceitar a entrevista a Mercados Africanos. Eu começaria talvez por fazer um pequeno comentário e uma pergunta. O primeiro comentário que eu tenho é que, como todos vimos nas notícias, ontem o Presidente de Portugal, na conversa que tinha com o Presidente de Cabo Verde, disse que a CPLP só será uma organização quando chegar perto das pessoas. Lembro-me que foi exatamente o que o embaixador Ribeiro Teles nos disse no dia 21 de janeiro, na entrevista que amavelmente nos concedeu, que esperava muito mais de empenho e de entusiasmo no trabalho da CPLP por parte de vários membros. Será que na sua organização, na União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, também se passa isso? É uma organização que está longe das pessoas, que não é conhecida? Qual é a situação atual? Antes de mais nada, queria cumprimentá-lo, agradecer o amável convite para estar aqui a falar consigo e, obviamente, tendo como destinatários um conjunto de pessoas que falam e escrevem e leem em português. Postas as questões do agradecimento, há aqui uma diferença entre uma estrutura como a CPLP, que representa países, de uma estrutura como a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, que representa municípios. Nós somos uma associação intermunicipal internacional. E essa diferença é grande, desde logo do ponto de vista da relação de proximidade, talvez maior, que temos com as pessoas. Porquê? Porque, como sabe, os presidentes das cidades, sejam eles designados por presidentes, sejam por prefeitos ou sejam por presidentes de comissões administrativas, qualquer que seja o título que se lhes deem, eles representam cidadãos que sentem no dia a dia o pulsar da cidade. É aí que vivem, é aí que têm que ter resolvidos os seus problemas de habitação, também os problemas que têm a ver com a sanidade, com a própria saúde, com a escolaridade. E este domínio é um domínio que torna mais fácil o relacionamento quando há qualquer perspectiva coletiva que deva ser abordada. Vou-lhe dar um exemplo. Nós estamos a viver agora uma situação muito difícil em Cabo Delgado, em Moçambique. Muito difícil do ponto de vista da instabilidade que esta província de Moçambique experimenta, incerta relativamente à evolução, de risco, que não apenas para a província, porque o terrorismo, por não ter exatamente fronteiras e porque os interesses naquela região são muito poderosos, pode, dois para amanhã, envolver outras cidades, outras províncias de outros países, mas a UCLA pôde levar a efeito uma reunião que teve lugar no dia 8, pôde levar a efeito uma reunião que teve lugar no dia 8 deste mês, em que praticamente, com 3 dias de antecedência, nós mobilizamos as 55 cidades que são associadas, em que a esmagadora maioria delas esteve presente numa videoconferência para uma resposta solidária à população afetada de Cabo Delgado, que neste momento totaliza cerca de 770 mil refugiados, parte deles crianças, mais de 330 mil crianças afetadas e acima de 2 mil mortos. Ao concebermos esta ideia, que foi materializada, fizemos já um conjunto de iniciativas, desde um vídeo para a angariação de fundos de apoio às populações afetadas. Isto é mais difícil aos países, desde logo, como compreende, porquê? Mesmo no ponto de vista humanitário, mas se eu extrapolar
para o que está em causa em Cabo Delgado, obviamente os países procuram ali ver como é que se estanca um conflito daquela natureza, se é possível chamar ao terrorismo conflitual, porque é sobretudo de um barbarismo que não se compadece sequer com as leis da guerra tradicionais e com as regras da própria guerra e com a defesa dos direitos que decorrem das próprias guerras. Porquê? Porque os Estados têm a preocupação imediata, neste caso, de procurar estancar do ponto de vista, eventualmente até militar, e tomar no terreno atitudes que, dependendo, obviamente, do Estado soberano destinatário das eventuais medidas, têm outro plano. Ora bem, é aqui que a sociedade civil tem um papel muito importante, que foi referenciado por si na pergunta e que o embaixador Ribeiro Teles referiu na afirmação recente que fez. Eu estou completamente de acordo com a afirmação no sentido de dizer que a CPLP, para o ser de pleno, tem que responder aos anseios das pessoas. As pessoas têm que sentir que a CPLP lhes respeita, não é uma coisa distante. Para isso, é fundamental que nós tenhamos a consciência que há pequenos, grandes passos que têm que ser dados e que isso vai no interesse de todos os nossos países. Quais são esses pequenos passos? Como é impossível estabelecer-se a liberdade de circulação entre todos os povos dos países que fazem parte da CPLP, isso é impensável. Porquê? Porque há compromissos internacionais que decorrem da inserção em espaços geográficos que se põem em condições limitativas, desde logo ao nível da própria União Europeia, mas também na SADC e por aí fora. Mas é possível, necessário e urgente que se compreenda que a própria dinâmica do aprofundamento das relações implica que tenhamos, dentro dessa consciência, a noção de que as relações económicas só o serão cabalmente se, porventura, os empresários portugueses que investem em Angola, ou os angolanos que investem em Moçambique, ou os moçambicanos que investem eventualmente na Guiné, ou os cabo-verdianos que investem em Santo Tomé, ou os moçambicanos ainda que investem no Brasil e vice-versa, tenham, por isso mesmo, liberdade de circulação. Não faz sentido eu ser empresário, ter necessidade de me deslocar porque tenho um interesse estratégico, tenho um investimento noutro país de língua portuguesa e estar a pedir visto para me lá deslocar. Portanto, e como a extensão desta realidade não é de modo a impossibilitar isso, nós temos que ainda alargar mais àquela realidade que pode pulsar o sentimento de pertença dos cidadãos a esta comunidade. Quais são essas situações? Olha, ao nível universitário. Ao nível universitário, começando por reconhecer a liberdade de circulação a professores catedráticos. Admito que, eventualmente, com limitações, ou universidades públicas, ou aquelas que têm credenciação a nível internacional, que justifique que isso seja feito num pequeno passo, porque as universidades são fundamentais na articulação com a economia, no desenvolvimento tecnológico e científico, também ao nível da cultura. Nós temos, culturalmente, uma relação que se entrecruzou nos 500 anos de relacionamento histórico com estes países, todos nós, de tal forma que a identidade musical de que cada povo é portador resultou de um encontro de culturas. Resultou de um encontro de culturas no samba, cuja gênese é exatamente resultado dessa proximidade dos angolanos com os brasileiros, com os portugueses e por aí fora. Também da morna, que se ouvirmos a morna sentimos imediatamente que esse cruzamento está feito, mas também no samba, como lhe referi, no fado e nas outras identidades culturais. E, por fim, também, para além disto,
com escritores. Porquê? Porque a língua portuguesa é, de facto, a quarta língua mais falada do mundo, a primeira do Atlântico Sul. Olha, e neste meio das plataformas sociais, das redes sociais, é, segundo dizem, a terceira ou a quarta. É por essa razão que as potências hegemónicas à escala planetária, como por exemplo a China, ergueu Macau como a plataforma de relacionamento com os outros povos e países de língua oficial portuguesa. Portanto, eu estou de acordo. Tem que se começar desta forma. E esses pequenos passos são passos de gigante se forem concretizados. Felizmente, Cabo Verde, que preside a União, a CPLP, até julho deste ano, depois de seguir-se a Angola, tem pendente, e isso vai ser analisado na Cimeira de Julho em Luanda, tem preparado um texto de geometria variável em que este quadro que lhe estou aqui a dizer é referenciado de forma multicultural, multilateral, aliás, mas depois a concretização dele depende de acordos bilaterais com cada um dos nossos países. Isso é um primeiro grande passo que nós temos que dar. Eu tenho outros objetivos. Doutor